Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Travessias de Verão de Truman Capote, publicado pela Alfaguara. Existe toda uma história em relação à publicação deste livro. Eu vou falar rapidamente sobre o que ele se trata e depois a gente entra um pouquinho mais nesse assunto que é necessário para discutir a obra. Ele vai falar sobre a história de Grace, de 17 anos. Ela é uma garota muito rica, os pais dela possuem muito dinheiro e se passa na década de 40, ele foi escrito na década de 40, em Nova York. Os pais dela resolvem viajar para a Europa de navio e ela não quer ir, ela resolve ficar, diz que não quer por um motivo ou outro. Mas no fundo ela esconde um namorado da família, que eles de nada sabem. É um namorado pobre e judeu, então ela tem essa segunda vida, né, que ela mantém escondida dos seus pais. E os seus pais viajam para a Europa e a deixam pela primeira vez sozinha neste apartamento, num bairro nobre de Nova York. E daí ela começa, né, a se relacionar mais com este garoto. Então esta é a história principal e nós ainda voltaremos a ela. Mas uma coisa interessante em relação a este livro é que ele é o primeiro romance que o Truman Capote escreveu em 1943, mas ele foi publicado apenas postumamente em 2006, muitos anos depois, porque ele foi uma história encontrada muitos anos depois da morte do Capote, que é Capori, né, mas eu falo Capote. Então foi um romance que ele optou por não publicar, ele escreveu e perdeu, assim, deixou num apartamento, disse pra a pessoa que cuidava lá das coisas que podia jogar tudo fora. Então ele não contava com a publicação dessa história, né? Não contou durante toda a sua vida, não foi publicada. Ficou a cargo da pessoa que detém os direitos pensar se deveria ou não publicar algo que o autor optou por não publicar em vida. E por ser justamente a primeira história que ele escreveu, e logo depois ele fez um sucesso estrondoso com seu romance de estreia, que foi outro que não esse. Então ele passou por muitos dilemas até ter certeza que gostaria de fato publicar a história. Eu acho até que por tudo isso fica um pouco mais difícil de avaliar, porque ao mesmo tempo que possui passagens bem interessantes, que eu vou dizer quais são, ele também possui uns problemas de narrativa que me incomodaram um pouco. Creio eu que não é a forma como o Capote optou por escrever posteriormente, então não acho que seja... que eu tenha esse problema com o autor, porque eu já li Bonequinhas de Luxo e eu não me lembro de sentir isso lendo Bonequinhas de Luxo. Mas em alguns momentos a leitura desse livro é um pouco truncada, a pontuação dele é estranha, porque em um só parágrafo o autor usa vários dois pontos, sabe? É como se ele fizesse isso o tempo todo, dois pontos, ele explica e dois pontos meio que se mistura com outro dois pontos, e algumas coisas me incomodaram nesse sentido na narrativa. Mas a ambientação da cidade de Nova York é incrível. O Capote já tinha feito isso com Bonequinhas de Luxo, acho que a cidade possui uma vida toda própria aqui. Estamos falando da década de 40, daquele ar mais antigo e mais sofisticado. Essa menina possui muito dinheiro, ela vive em bons restaurantes, então... de início, o relacionamento dela com este garoto me deixou muito incomodada, porque nós vemos o ponto de vista dela, e eu achei essa foi uma das partes mais sensacionais da história, assim, que eu achei como o autor consegue manipular o leitor nesse sentido, porque ele vai colocar o ponto de vista dessa menina e vai nos fazer pensar uma coisa, depois ele insere outro ponto de vista que nos faz enxergar um outro lado da história, que é um lado diferente daquele que nós estávamos vendo. Então é interessante porque a gente percebe que sim, tudo tem dois lados, depende de quem está contando. Mesmo que os acontecimentos sejam o mesmo, uma pessoa vai vê-los de um jeito e a outra pessoa vai vê-los de outro. E eu acho que isso está muito bem exemplificado aqui. É uma história relativamente rápida e curta, então em relação até o final, ele é um final muito abrupto. Também não sei se o Capote teria, fica no ar, né, se ele teria, caso ele tivesse dado atenção, voltado a dar atenção a este livro, a essa história, concluído de outra forma, continuado a escrever. Então tudo isso, né, o fato de ter sido um livro deixado de lado, vai influenciar muita coisa assim, da experiência de leitura. Mas no final das contas, as pessoas que detêm o direito resolveram publicar, e eu acho que foi até uma atitude acertada, porque o livro possui certo fôlego, certa força, até nesse sentido da ambientação e no que o autor consegue fazer, né, em relação a essa questão dos pontos de vista, de mostrar os personagens de determinada forma. Eu acho que ele passa bem nessa, tanto o lado mais glamuroso quanto o outro lado, que é um lado mais difícil da vida ali na grande cidade. Vou ler rapidamente uma passagem, acho que possui muito da essência da história, para falar o seguinte: quando trocamos nossa marca de cigarro, quando nos mudamos para um bairro novo, quando assinamos um novo jornal, quando nos apaixonamos e nos desapaixonamos, estamos protestando de maneiras que são ao mesmo tempo frívolas e profundas contra o tédio indissolúvel da vida cotidiana. Até na conversa no início da mãe da personagem com ela,
em relação a alguns costumes, passa essa frivolidade, assim, do que era importante para elas ali no momento. Em relação aos costumes, né, nessa época, e uma superficialidade em levar a vida vendo importância em coisas não tão importantes. E isso vai contrastar ainda mais, assim, ao longo do livro. A atmosfera do livro em si possui certa inquietação, assim, em querer mudar as coisas, mas quando defrontado com mudanças verdadeiras, assim, mudanças que fariam realmente diferença na vida, talvez uma covardia em relação a elas. E justamente por isso, uma superficialidade, assim, dessa forma de encarar, em achar que se está fazendo algo, mas no fundo não querer exatamente que esse algo aconteça. No final das contas, eu acabei gostando da história bem mais do que eu achava no início. No início eu estava achando um pouco mais parado, mas eu gostei do desenvolvimento, eu gostei da forma... Eu estava achando uma coisa no início deste livro e eu tive uma relação diferente no meio e uma relação diferente no final. Então foi uma experiência interessante até pelo fato do livro ser tão curto. E eu quero ler mais coisas do Truman Capote, estou ansiosa. Sei que muita gente fala sobre o A Sangue Frio, que é um dos que eu mais quero ler. Mas assim, da experiência inicial que eu tive com ele, que é Bonequinha de Luxo, já que eu li há muitos anos, e este aqui, acho que foram, no geral, boas experiências. Em relação à adaptação cinematográfica, a Scarlett Johansson comprou os direitos, parece que ela vai dirigir o filme deste livro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo qual é a sua relação com o autor, o que é que vocês gostam, o que é que vocês já leram dele. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um beijo enorme a todos e até a próxima.